Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. A igreja não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Mas meu Senhor Jesus Cristo, se Ele marcou nessa noite, que era para me trazer a palavra, inclui aos irmãos, que Deus marcou nessa noite, que Ele ia fazer um milagre dele aqui nessa igreja, Ele vai fazer um milagre, porque talvez se tivesse um outro pregador aqui, você ia ficar emocionado, ver o que ele ia falar, você ia ficar emocionado, aí depois botava um no seu bolso para dar dinheiro para ele ir embora, e aqui não Deus veio, porque Ele dá de graça, e de graça tu tem que dar. É assim que Deus te usa, é assim que Deus trabalha no teu coração. Porque quando eu saí do mundo, eu falei para Jesus, o que Ele mandasse eu fazer, eu ia fazer. Você não diz que você vai fazer o que você tem vontade, mas se o Espírito Santo mandar você fazer, se Ele mandar você sair da sua casa para ir pregar o Evangelho, você vai. Se Ele mandar sair da sua casa para ir levar a palavra para a igreja, tu vai também. Pregar na igreja é bom demais, mas também vai pregar ali fora, porque tem muitos precisando. As mulheres em oração, elas precisam cada vez mais como de orar, buscar a madrugada, buscar no monte, mas ouvir a palavra de Deus diz que nós temos que orar e vigiar. Porque tem vez que você ora tanto, que não tem nem tempo para lavar seus pratos, não tem tempo para fazer a sua casa, não tem tempo para lavar a roupa do marido, aí depois vai reclamar com Deus. Eita, rapaz! Deus não tem nada a ver não, foi você que orou demais e não vigiou. É assim que Deus... Irmã, eu sempre quando eu vou pregar na igreja, os povos dizem assim, irmã, tem que ser devagar. É devagar mesmo, Jesus vai devagarzinho, mas Ele sabe como trabalhar. Se você tem vontade, se você tem um pai querido, que é Jesus, se tu ama teu pai, quando teu pai puxa a orelha, mas depois tu vai lá, pega ele um presente, ele vai te dar. A mesma coisa é o nosso pai, ele quer o melhor para mim e para você. Eu acho muito bonito quando eu vejo uma igreja muito arrumada, eu acho muito bonito quando eu vejo a mulher tudo de totó e de tudo, mas eu acho feio quando chega ali na porta, não estou dizendo com essa igreja aqui, se tiver vai se consertar. Já começa a fofocar ali. Que jeito estava a igreja, que jeito estava o pastor, que jeito estava a irmã, e que jeito vai ficar, e que jeito vai ficar, e ele não quer fazer nada para Jesus. Ele só quer perguntar e dizer a Jesus que jeito vai ficar, que jeito vai fazer. A melhor coisa que vocês fizeram foi fazer essas faixas para louvar aqui na frente. A melhor coisa que vocês fizeram é obedecer o ministério. Porque se a pessoa está numa igreja e ele não obedece o seu ministério, é melhor ele sair da igreja. Porque ele está em vão, ele está fazendo para agradar próprio coração dele. Porque quando a gente entra numa peleja, quando a gente entra numa guerra para ganhar alma para Jesus, você pode estar onde viver, mas as pessoas vão olhar para você e vai dizer ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Mas se você não entrar o que Deus quiser, vai dizer aquela dali, Deus me livre, vai estar como ela, a irmã hoje para hoje, não estou repetindo a irmã, vai dizer assim, eu prefiro estar no mundo. Você tem que fazer uma diferença. Diferente, irmão, não é botar roupa não, sabe por quê? Eu já contei testemunho, conto de novo. Eu ia para essa igreja, eu brigava com meu marido, era a pessoa mais usada na igreja, era eu, a pessoa que botava mais totó era eu, a irmã Maria aqui, mas dentro estava podre, estava vazio. Primeiro você tem que limpar de dentro para fora, porque você pode enganar o mundo, mas a Jesus você não vai enganar, porque se você for para a igreja, Deus vai usar o vaso, Deus vai usar a palavra dele, ainda que você não queira receber, mas foi para você. Diz que o pregador, quando prega, sobra para ele, né? É por isso que eu gosto de pregar, porque eu não confio. Porque quando eu chego em casa, eu digo, meu bem, ainda estou desse jeito, meu bem, como é que eu faço? Sabe por quê, irmão? Uma vez eu fui pegar numa igreja e o pregador, e depois o irmão me chamou, mandou eu viver aquela palavra que eu estava pregando, que eu estava vivendo. E acontece muito isso nas igrejas. E o prega bonito. Pregar isso aqui é para cima, irmão. É só abrir a letra. É que a irmã Maria sabe ler. Senão eu vinha com tanto do posto. Graças a
cadê, irmão? Que eu não aprendi a ler, mas aprendi a andar nos caminhos do Senhor. Aprendi a respeitar o meu Senhor. Porque quando você passa a respeitar Jesus, a Bíblia ele cuida. Porque a Bíblia é do Senhor. Só que você tem que respeitar ele na hora certa, no minuto certo. Porque se você não respeitar o Senhor Jesus Cristo, não adianta tu respeitar o pastor e a missionária, sabe por quê? Se tu nunca viu ele, tu tem vontade de ver, tu tem que respeitar. Tem muita gente que diz assim, eu estou esperando Jesus voltar, eu estou esperando Jesus voltar. Jesus todo dia diz assim, entra no prumo. Ele vai pensar que Jesus vai vir na igreja avisar. Ele vai vir não. Ele vai mandar o recado, vai usar o vaso para dar o recado, mas você tem que ser vaso. Porque eu me lembro que eu fui mudar uma planta de um vaso para o outro estava bonito, o outro rachou e o velho ficou lá inteiro. Ele está bonito. Mas irmã, mas tão bonito, a festa das irmãs está bonita. Está lindo, porque Deus está avisando. É culto das irmãs, né? Não é culto das irmãs? Culto das irmãs. Está lindo, está bonito, tudo arrumadinho. Continua assim, com esse charme, com esse amor para Jesus Cristo. Quando eu coloquei essa festa aqui, irmão, meu marido olhou aqui para mim e disse, tem coragem mesmo? Digo, Deus, não é coragem, foi Jesus que mandou lutar. E agora eu não quero nem que eu com outra roupa, só quero com essa roupa assim, né? Graças a Deus agradou o coração de Deus e agradou o coração dele. Muita gente diz assim, irmã Maria, porque a senhora é velha, a senhora tem que andar assim, não, irmão. As velhas, se elas não viajar, elas não vigiar, ela é mais perseguida que as novinhas, sabe? A gente tem que vigiar. A gente tem, porque ele tem esses porra antigos para fazer comida, esses porra antigos para fazer não sei o quê, um monte de coisa. Ele fala, mas lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia e viva a Bíblia. Porque eu fico triste, porque eu não sei ler a Bíblia. E eu vejo muita gente pregando lá no altar, lá onde a gente congrega, e ali eles pregam bonito. Depois, quando eles terminam de pregar, de ver que eles passam cada semana de vir para a igreja. Eu digo que eles pregaram muito bonito, mas não viveram. Tem que pregar e viver. Você vê que eu enfeito a minha igreja todinha, tudo bonito, tudo. Mas cadê eu viver? Eu não viver. Eu não viver. Você vê que você vai obedecer outro lado e fora e não obedece próprio que quer te ensinar. Aí depois vai botar a culpa também quem? Nos dirigentes tem nada a ver. Ele te ensinou. Você que era rebelde, não quer aprender, aí você quer aprender com o outro. Ainda que não aprendeu com aquele que não quer obedecer, mas não vai obedecer com o outro. E aquele que quer te ensinar, Jesus vai levar ele para o céu. Jesus vai levar, sabe por quê? Porque você foi rebelde, mas você entrou onde Jesus queria. Aleluia! Glória a Deus! Jesus foi assim, irmão. Sabe por que eu posso contar, eu posso falar assim, irmão? Porque se tivesse aqui Marcos Feliciano, era tanto roda e pula-pula, e a palavra de Deus diz, sabe o que é? A palavra de Deus é para você escutar e guardar. Eu já fui numa igreja que era pregação, era tanto pula-pula, roda. Quando terminou o culto, eu perguntei a moça, onde foi a palavra? Ela disse, minha filha, eu nem sei que Deus estava me usando muito aqui, não era Deus, não. Era a sua emoção, sabe por quê? Porque Deus, ele usa a gente nisso aqui, ó. Tu tem a hora de pular, tu tem a hora de rodar, tu tem a hora de falar em mistério, mas quando é para ouvir a palavra de Deus, tu tem que ouvir. Porque se tu for para o mundo, tu vai pular. Se tu for para a igreja do mundo, tu vai pular. Mas será que tu vai viver a palavra? O negócio é a palavra. Jesus está só tocando na palavra. Pode dizer assim, mas para que tu vê aquela analfabeta que eu não estou vendo ela dizendo nada? Mas depois tu lê a Bíblia, porque que Deus quer falar contigo, não está aprendendo. Porque eu tenho que pregar hoje bonito, não sai nada de você. Porque você que quer pregar. Agora deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Porque Deus faz. Meu Deus, eu não sei pregar. Meu Deus, eu não sei levar a sua palavra. Jesus disse assim, irmão, que força que eu te ajudarei. Se eu disser assim, irmão, não vou levar a palavra, porque eu não sei ler, não sei falar. Irmão,
dizer para mim, você não presta. Ele ia me jogar, ó. Ia virar as costas para mim. Quando chamar você para pregar, você pode chegar lá na frente e dizer assim: Jesus é bom e essa igreja é bonita. E as irmãs da minha azul. Jesus já te dá a sua vitória. Obedeça. A melhor coisa da igreja é a obediência. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida foi adorar a Deus. Depois, querer obedecer meu pastor. Não obedeci a meu pastor, não obedeci a minha missionária e passei por dentro. Depois Jesus me colocou lá na Curitiba. Foi pior do que o outro pastor. Mas o Senhor falou: não era assim que você queria? É assim que você vai andar. E eu comecei ali sofrendo, gemendo, sofrendo, gemendo. Aprendi a crescer. Aleluia. Mas você tem que crescer para Deus diminuir o mundo. Tem muita gente aí, irmão, que quando sabe pregar muito, ele pega, vai todo empinado, compra o melhor sapato, compra a melhor roupa e vai para ver que Deus vai falar alguma coisa. Nem roupa fala, nem paletó fala. Você tem que abrir a Bíblia, que é a boca do Senhor falando. Se eu pudesse ler, era tão bonito, né, irmão? Era muito bonito. Agora eu digo uma coisa. Eu vou agradar muito aqui, mas de repente eu vou desagradar. Mas Jesus não agradou todo mundo. Ele não agradou. Você pode até dizer assim: mas, meu Deus, eu pensava que ela não ia nem abrir a boca. Quem abre é o Espírito Santo de Deus. E quando ele abre, ele fala, ele cura, ele liberta, ele salva. Você não ensina os crentes lá de casa assim: não seja como eu, seja melhor do que eu. Porque quando você se coloca na posição melhor do que aquele, não fazendo que aquele, Jesus vai te amar. Quando eu cheguei nessa porta, eu vi a Luana ali na porta, disse que ela estava precisando de trabalhar. De repente lá, onde ela estava lá em casa, não tinha um trabalho aqui, Jesus mudou. Cada um, Deus tem um ministério. Tem gente que dá uma alma e diz assim: você vai ficar aqui porque eu veio você para Jesus, foi uma luta, foi um sufoco. Não, irmão. Jesus diz que tu tem que plantar, porque quem vai colher é Jesus. É Ele que vai colher. Não se preocupe, irmão, se a igreja ficar vazia, não se preocupe se ninguém quiser mais orar. Mas aqui não tem jeito assim não, pelo jeito que eu estou vendo. Aqui tem união. Aqui tem união. Aqui tem união. Sabe por que aqui tem união? A igreja não vai ser mais para tudo, não é preocupado. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. E portanto o Espírito Santo está dentro de você. Aí de manhãzinha marquei, a Lívia estava lavando lá em casa, eu marquei Isaías, me lembrei de um velho que mora lá perto da minha. Isaías. Falaram para mim assim: não vai pregar nada, a igreja chega, vai ficar como? Eu digo: ela pode estar estourando e estar no portão, mas eu vou falar o que Deus mandar. Eu não estou aqui para trazer presente, eu não estou aqui para trazer nada, só a palavra de Deus. Porque quando eu estava ali na cidade, toda podre, fedendo, quem foi lá e colocou a mão sobre mim foi meu Senhor Jesus Cristo. E eu prometi a Ele que onde Ele me mandasse eu ia. Pode ser palavra, pode ser oração, pode ser conselho para me consertar na presença dEle. Eu estou
Ô mulher chata, não sei o quê. Eu sou chata porque eu tomei muito remédio controlado e aquele remédio preto deixa a gente com a cara feia, mas Jesus é bom. Jesus é bom e Ele é maravilhoso, né? Você com uma caixa preta, azul, amarela, vermelha, pegar tua filha, deixar lá e teu marido fica te chamando, não tu tá, né? E hoje eu me sinto a filha mais bonita do Senhor Jesus. Tem gente que pega no altar e eu sou a mulher mais bonita para Deus. Tu tem que ser bonito para Jesus, porque quando tu morrer, teu esposo vai ficar e tu vai subir. E se tu ficar preocupado com ele, vai ficar doente. Quando eu vou para a igreja, eu falo para meu esposo, filho, você vai para a igreja? Hoje não, graças a Deus. Tu vai, Grada? Ah, mãe, eu vou, graças a Deus. Eu tenho uma filha que tu está cansada, viu, com teu pai. E eu vou buscar. Porque eu aprendi na palavra salvação individual. Se meu marido quiser ir, meu filho quiser ir. Eu tenho duas afastadas no Evangelho. Teve uma que afastou agora há pouco no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oi, Marcela, está preocupada? Não, meu irmão. Porque quando ela veio lá, tem gente que diz assim, mas eu imagino que um dia Jesus veio me buscar e meu filho foi inferno. Vai não, irmão. Se ele na hora de morrer, assim aquele ladrãozinho para a cruz, assim se ele se arrepender, está mais fácil ele subir do que eu e você. Eu me preocupava tanto nas igrejas dos crentes. Você vê que quase aquilo lá de casa dizia assim, mas mãe, você não se preocupa mais não. Quando eu dobrava o joelho, meu Deus, fulano, esquecia de mim. Agora eu já faço diferente. Jesus, estou aqui, manda, se quiser mandar, não quiser, papai. Fecha a porta, abre de novo. Acabou, irmão. Vai à vontade de Deus. Evangelizar. Tem muita gente que você perguntar assim, irmão, vamos evangelizar? Eu não, irmão, você não quer isso. Como é que dá o folhete? Como é que dá o folhete? Tu conta o teu testemunho, quem era você, quem é você agora? Muitos só sabem contar o testemunho. Ele fez isso, é aquilo, ainda fica machão em cima do altar. E acha contar o que ele fez, para dizer que ele era bravo, para dizer que ele era não sei o quê. Não, irmão. Conta o que tu sofreu. A mesma coisa que Jesus sofreu. Aleluia. Conta. Tu já pensou que a pessoa via a barriga 6 vezes? Você é desenganada do médico? O médico pegar e mandar meu marido levar para casa igual uma cesta que bota a roupa velha suja que não serve para nada? Não é assim que o médico me mandou para casa. O médico saiu lá de dentro, todo cheio de sem essa daí, ó. Você imagina não, cuide dela. E eu falei assim, Jesus, para que eu vou ficar aleijado em cima de uma cama? Tendo um marido, vendo a hora de casar com outra, e não, prepara e leva. Estou aqui, irmão, vivinha. Glória a Deus. Tive derrame. Graças a Deus, fiquei com o braço um ano. Mas quando eu orava o Senhor, eu dizia, Senhor, tu vai tirar, Senhor. E um dia minha missionária falou assim, hoje você vai ficar na mesa de oração. E eu falei com Jesus, meu marido, eu vou para a mesa de oração. Quando eu fui assim, o braço desceu. Eu tenho testemunho, o morador que mora lá perto de casa viu com o braço pegado. E como eu falei, desenganada do médico. Outra coisa também, irmão. Quando foi com poucos dias, fui ali para o Cardoso Lourenço Jorge. Acho que é o Cardoso Fontes. Quando eu cheguei lá, meu marido já chegou comigo, faz mostra lá. O cara me botou lá perto de uma pedra. E eu vi uma voz. Eu ainda escutei quando ele falou assim, manda ele lá, botar o nome dela lá, se der tudo certo, tudo bem. Se não der, ela já está por aqui. E eu vi aquela voz bem longe. Quando ele me encostou assim na pedra fria, eu disse, fica aqui, eu vou voltar. Eu falei, cadê meu marido? Ele falou, manda ele fazer a ficha dela lá. Jesus está assim. Agora tem gente que não conta mais testemunho, mas você está vivendo com Jesus? Você está fazendo a vontade de Deus? Porque tem que fazer a vontade de Deus, irmão. Fazer a vontade de Deus não é só você subir o monte. Fazer a vontade de Deus não é você evangelizar, não. É para você pedir pela mulher de seu coração. É para você pedir para ele libertar do pecado. E você olha para o seu irmão, mas olha, irmão, você não foi já. Eu já julguei tudo. Eu já murei tudo. Mas olha
pai. Eu fui convidada hoje para uma festa. Uma festa. Passei a igreja para lá de fora, tanta gente. Mas a melhor festa é essa aqui, ó. Aleluia. Porque eu sei, irmão, que aqui, ou um, ou duas, ou três vai guardar essa mensagem. E vai dizer como é que pode. Porque eu me lembro quando Jesus falou comigo que eu ia pregar em vários lugares. Eu me lembro quando Jesus falou que eu ainda ia passar na tela da televisão. E agora, graças a Deus, é que Jesus me sabe. Quando você mesmo olha, você não sabe. Você nem falar, então sabe. Queira ou não queira, você vai para os avisados. Quando as pessoas olham assim, olha, essa daqui é diferente. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão brincando, está desavisando ele. Ele é por bem e é por mal se você não usar ele, não saber usar ele. Mas se você usar ele, ele é um canal de bênção. Eu estava uma vez dentro da minha casa, vou terminar, eu estava dentro da minha casa e um rapaz ligou para mim fazer um negócio no celular do meu marido. Eu falei, eu já falei para você que eu já liguei para você 3 vezes, meu marido não está em casa. É voz de mulher. E comecei a conversar com ele e ele falou assim, eu sou da igreja, estou fazendo uma peleja com a minha família. Eu digo, e agora para botar o nome dele? Aí disse, a irmã Silva é testemunha, a irmã Silva estava lá em casa e ele botou o nome dele através do celular velho quebrado. Não precisa avisar. Jesus, quando quer falar, ele fala. Quando ele quer mandar você ir num lugar, ele manda. O ano passado, Deus fez arrumar a mala assim, ó, dentro de 1 minuto, assim, eu digo, eu vou deixar meu rei só, Jesus. Arrumei minha mala, a mala da minha filha, para a honra e glória do Senhor. Nós temos aí 5 pessoas para Jesus, só tem uma assim. Foi aprontado ou não foi? Foi aprontado. Não se preocupe se você ganhar uma multidão que Deus se corrompa e só ficar um. Era o que Deus queria que ficasse. Não se preocupe não, irmão. Deus é maior e Ele é poderoso. Era aquele que Deus queria salvar. A igreja cheia é bom, mas a igreja cheia é igual um prato de comida cheia. Se você não tiver comida direito, fica tudo no chão. É tudo no chão. E eu digo aos irmãos, eu estou feliz nessa noite. Eu posso não ter falado nada, mas tudo que eu falei aqui foi o Espírito Santo que é do meu lado, que mandou falar. Se você sair ali, você pergunta, você sabe o que você falou na frente? Não, porque o que Deus dá, Ele leva para Ele. Se você saber o que você pregou tudo aqui na frente, porque você gravou e guardou debaixo do papel. É de Deus? É de Deus. Que Deus abençoe essa igreja.